a ver o som do Zoom? Isto mostra que estamos mais mas esse essa mudança assim como a atividade comentar o qual coloca a vida assim não licenciado em Economia e Gastronomia da Católica, deputado à Assembleia da República, tenho deixado o Parlamento como já tinha estado na lei de 2010-2015, foi diretor do projeto de escolas da ECNI, entre 2008 foi diretora da não sei as questões que temos com a família da gestão da Universidade agora. E voltei para o Não se atenção no Zoom. Para quem não para quem não percebe que a lei do inicial está a perceber algum exemplo do universo. O exemplo do universo da lei é sempre estar a terra. No centro do universo da lei há um elemento essencial para o mundo. E faça todas estas mudanças, agora de novidades, qual vai ser o papel do Não, boa tarde a todos. A conferência inaugural para fora e, portanto, espero que vocês vão escrever e, portanto, eu vou pôr isto assim mais casteiro. Não acredito, mas está bem. Então, a tentar a opinião em todas as várias artigas que vocês são muitas, dariam e se calhar darão para muitas intervenções e perspectivas diferentes. Eu senti que isto nem sempre projeta a voz da mesma maneira. Respeitando aqui o tópico, não é, o futuro da comunicação, eu acho que se calhar vale a pena pensar que é interessante pensar que o livro tem um duplo papel. É, por um lado, ele próprio um elemento de comunicação, mas, por outro lado, é também influenciado cada vez mais pela comunicação de hoje em dia, em várias dimensões. E tentando não me alongar muito, na primeira parte, o papel do livro, o livro enquanto elemento de comunicação parece-me uma coisa bastante evidente. Admito que se eu perguntar aqui na sala se são leitores, todos vão levantar o braço, leitores não jurídicos, não é? Acho que vão todos levantar o braço porque nem me passa pela cabeça que não seja assim, não é? Mas noutros fóruns diferentes deste, a leitura em Portugal é difícil. Nós temos índices de leitura baixos, índices de compra melhores que os índices de leitura, o que indicia que o livro é um elemento de oferta, mais até do que de autoconsumo. Fica bem oferecer um livro, nas alternativas para oferecer presentes tem um price point ainda, apesar de tudo, interessante, e portanto o que nós experimentamos muito no mercado do livro em Portugal é que como leitores há poucos, como pessoas que oferecem livros há mais, mas ainda assim é um mercado com níveis baixos de consumo, mas a crescer extraordinariamente, e isso era, ainda há bocadinho falávamos sobre isso, extraordinariamente e até paradoxalmente ao que seria, se calhar, contributivamente ao que seria a nossa perspectiva, é um mercado que tem vindo a crescer nos últimos anos e eu acho que há várias explicações para isso. Uma delas é exatamente o elemento de comunicação. O mercado do livro em Portugal tem vindo a crescer por causa do TikTok, que é um fenómeno interessante. Não sei se sabem, mas o hashtag mais promovido no TikTok é o BookTok, hashtag BookTok. Há uma tendência semelhante no Instagram, mas o TikTok tem uma expansão e uma reach muito maior. E o que tem acontecido é este fenómeno extraordinário com impacto mundial e declinação em Portugal, que é
que sabem que o TikTok tem, sobretudo, um público feminino ali entre os 18 e 30 anos, está por aí. Sei muito bem. Tornou-se o livro dentro do TikTok tornou-se um fenómeno de moda. É cool ter o livro, alguns tipos de livros, não é? Depois os livros dividem-se em muitas categorias, não é? Mas alguns tipos de livros, eu acho que maioritariamente algumas estão, claramente estas que estão deste lado chamariam um romance, não é? Do que nós temos como essa adolescência, agora tem outra roupagem, com outra lógica, mas é um porque há TikTokers internacionais que puxam por isso e se traduz depois nas nossas e gera até de títulos que nós acharíamos que estavam perdidos no fundo de catálogo e que sem percebermos muito bem ressurgem e são sucessos de venda. E há vários que nos têm acontecido e ainda bem. Pronto. E, portanto, cruzamento entre as plataformas de comunicação e as redes sociais hoje em dia que acabaram não por matar o livro, como seria se calhar aquilo que nós acharíamos que ia acontecer, mas até fazê-lo ressurgir de outra maneira, gosto à parte, não é? Enquanto editora não tenho nenhuma política de gosto, enquanto Ana Rita tenho as minhas preferências, mas enquanto editora sou totalmente agnóstica e, portanto, há várias coisas que surgem por via destes fenómenos. Há outras coisas engraçadas que depois acontecem e que propagam o livro. Na sequência disto, têm voltado a aparecer clubes de leitura, físicos e online, é uma tendência gigante, e com isso a discussão sobre o tema de que os livros versam, sejam os temas corriqueiros da vida daquelas faixas etárias e das suas expressões globalizadas, que acabam por ser muito parecidas nas várias geografias ocidentais, sejam questões que também estão na ordem do dia, mais na casa do ativismo, ou questões sociais relevantes, os temas da violência nas mulheres, os temas de género, ou seja, tudo isso acaba por surgir também muito nos clubes de leitura. Têm desaparecido imensos clubes de leitura, que é uma coisa engraçada. Nós temos um, curiosamente. Pronto, mas aqui talvez em contextos em que eu teria menos à espera acontecem mais. E depois acontece aqui um terceiro fenómeno, para não me alongar mais, mas que eu acho que é uma boa deixa para depois conversarmos, que é o mercado do livro que nós conhecemos, não é, como alguém que acha que escreveu um autor consagrado, ou alguém que é novo no setor que escreveu um bom livro, que o leva até um editor, o editor que o avalia, que depois é trabalhado, enfim, até que chegar à prateleira. Hoje em dia verificamos que isso está a ser ultrapassado por plataformas que têm milhões de seguidores de autoescrita, como o Wattpad ou o Webnode, onde estão milhões, e literalmente milhões de seguidores, que vão escrevendo ao correr da pena algumas novelas, que têm muitos seguidores e leitores nesse contexto, mas que depois também se transformam em livros, porque têm essa qualidade. E, portanto, são apanhados por grandes casas editoriais, tipicamente internacionais. Muitos destes livros são em língua inglesa e são transformados depois em livros e seguem o processo normal. Mas há aqui uma outra coisa que diverge do que era uma editora normal e é uma tendência muito relevante. E que depois nos leva para temas onde eu acho que os advogados terão um papel, os juristas terão um papel no futuro, que tem que ver como é que se regula este mercado do ponto de vista de direitos autorais, de plágio, enfim, e de tudo mais, e que é uma área ainda muito turva, em que ainda há muito por descobrir. E talvez ficasse por aqui, Muito embora... muito obrigado. Muito mais pudesse. Para começo de conversa, estamos muito alinhados. Bom, eu agora passaria a palavra a alguém que se autodefine como web addicted e, portanto, só mesmo podem ver. No contexto desta adição, não mais nada. No contexto desta adição, que é palpável, para além disso, o António Costa é um jornalista abundantemente conhecido, comentador da CNN, da TVI, publisher e fundador do ECO, que estudou jornalismo no Centro de Formação de Jornalistas do Porto e também estudou Ciência Política e Relações Internacionais no IEP, da Universidade Católica. E, portanto, com o João como professor. Sim, mas isso foi um erro de Castro. E é uma voz conhecida, sobretudo, pela forma profunda como avalia e analisa as questões económicas e financeiras que a todos nos preocupam. E não é este o tema deste debate, mas de facto temos boas razões para nos preocuparmos. Mas atendendo ao nosso tema,
António, no futuro ainda vai haver jornalistas? Jornais, admito que possa, e jornalistas? Ora bem, já obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu, regra geral, ainda por cima estou desse lado, em parceria com a Abreu, a fazer conferências, onde trazemos vários convidados. Portanto, este é um papel um pouco diferente, mas é com muito gosto que eu aqui estou. Enfim, na preparação e na discussão que tive com o João sobre este tema, e falando de jornalismo, que é o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer, acho que sei fazer alguma coisa, e pensando e refletindo sobre o tema, enfim, projetar a 30 anos é fácil, porque ninguém me vai perguntar nada daqui por 30 anos, portanto, o risco de Os que ser perguntarem já não se vão lembrar. confrontado com o que disse, enfim, é limitado. Mas eu fiz um exercício. Fui perguntar ao ChatGPT, afinal, o que é que vai ser o jornalismo dentro de 30 anos? E vou arriscar aqui, rapidamente, enfim, a resposta tem mais longa do que eu esperaria. Vou arriscar aqui uma resposta que pode dar aqui uma pista para a nossa conversa. Enfim, eu vou ler como aqui está, porque é português do Brasil, e portanto, lerei assim, perdoem-me, algumas passagens. Portanto, o que é que vai ser o jornalismo no prazo de 30 anos? Para já começa com uma resposta que é interessante, vinda da inteligência artificial. Como modelo de inteligência artificial, eu não posso prever com certeza o futuro do jornalismo. O que, apesar de tudo, me deixa aqui alguma margem de otimismo sobre o meu futuro profissional e o futuro do jornalismo. Mas posso apresentar algumas tendências. Nos próximos 30 anos, é provável que o jornalismo continue a evoluir e a se adaptar às novas tecnologias e às necessidades dos leitores. Enfim, não precisava de inteligência artificial para chegar a esta conclusão. Enfim, também chegariam, com certeza. Uma das principais tendências será o aumento do uso da inteligência artificial no processo de produção de notícias, como a criação de notícias automatizadas, geradas por algoritmos e robôs. Já cá estamos, e eu vou explicar porquê. Isto hoje já é uma realidade. Além disso, a personalização de notícias e a criação de conteúdos sob medida para cada leitor também podem tornar-se mais comuns, utilizando tecnologias como aprendizado de máquina para entender os interesses e as preferências de cada pessoa. Outra tendência importante pode ser o aumento do jornalismo colaborativo, onde a participação dos leitores e dos cidadãos pode ter um papel maior na coleta e disseminação de notícias por meio de plataformas e aplicativos. E depois chega ao jornalismo propriamente dito. No entanto, é importante lembrar que o jornalismo sempre dependerá de profissionais treinados e capacitados para coletar, verificar e reportar a informação com precisão e ética. Portanto, o jornalismo tradicional, com os jornalistas trabalhando em redações, também pode continuar a existir em algum nível, mesmo que em formato mais colaborativo e integrado com as novas tecnologias. Portanto, o ChatGPT acha que nós vamos continuar por cá e, portanto, eu, obviamente, enfim, partilho desta visão. Eu não sei se vai, enfim, dentro de 30 anos é muito tempo, mas eu acho que provavelmente não haverá jornais tal como os conhecemos hoje, mas haverá a profissão de jornalista, sim, sem dúvida. A inteligência artificial, eu diria, é a maior transformação do jornalismo, não é só, mas do jornalismo. Bem, de que eu me lembro, eu comecei a trabalhar em 92 no Jornal de Notícias e na primeira redação onde entrei, no Porto, tinha 50%, 60%, 70% das pessoas a trabalhar com máquinas de escrever. Uma redação envelhecida, já havia computadores, mas havia apenas um computador com internet, para toda a gente. E na altura eram 160 jornalistas, mais coisa menos coisa. O impacto da internet na transformação do que é o jornalismo, eu diria, só tem paralelo agora com esta transformação com a inteligência artificial. Isto é, nós vivemos nos últimos 25 anos num processo orgânico. A internet foi-nos trazendo mais coisas, mas dentro do mesmo quadro de funcionamento. Fazemos de forma mais rápida, temos acesso a mais informação. A inteligência artificial muda a natureza da forma como nós vamos trabalhar. Hoje, para dar um exemplo concreto, uma agência como a Bloomberg, à qual eu, obviamente, por razões que vocês percebem, sou particularmente sensível, já tem 30% a 40% da informação produzida por inteligência artificial, que é impressionante. Sobretudo nos terminais, portanto, nos terminais profissionais, não exatamente no site, mas a Bloomberg tem milhões de terminais pelo mundo
e cerca de 30% a 40% já é informação automatizada. Portanto, a primeira conclusão é, hoje, a inteligência artificial no jornalismo já está, e é sobretudo sobretudo usada nos grandes meios, porque exige investimento, e esse é um tema que não é despeciente nesta fase, daqui por 10, 15 ou 20 anos. Vai ser mass market como outros produtos, mas hoje é usado basicamente para, eu diria, duas grandes dimensões. Eventos e notícias automatizadas que se repetem todos os dias. A abertura de bolsa e o fecho de bolsa é um caso óbvio. No desporto já acontece muito e já foi usado, aliás, em Jogos Olímpicos, não nos anteriores, no último, e, portanto, com massificação que é desportos de velocidade, é utilizada a inteligência artificial, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, é tempo, e isso já é muito utilizado. Nos jornais, portanto, há secções onde a inteligência artificial em jornalismo já é muito utilizada e permite poupar, sobretudo, tempo. Isto é, o que um jornalista demora meia hora a fazer numa abertura de bolsa, por exemplo, a inteligência artificial, o programa. Por acaso, estava a falar, o Cyborg é mesmo como se chama o programa, os programas que a Bloomberg tem na inteligência artificial. Pois, é muito utilizada, e já hoje, enfim, seguramente até pela profissão que têm, acompanharam, em trabalho colaborativo. E, portanto, eu acho interessante esta resposta do ChatGPT, porque fenómenos como os Panama Papers, por exemplo, não seriam possíveis sem a inteligência artificial. Tem duas dimensões. Recolher e apurar dados, que são volumes e volumes que, obviamente, do ponto de vista físico, qualquer redação, a maior redação do mundo, a Bloomberg tem 2.700 jornalistas no mundo. Nos Estados Unidos tem para aí uns 600 ou 700. Mesmo esta escala para avaliar dados e documentos como os Panama Papers, anos, portanto nunca mais de lá sairia. A inteligência artificial foi fundamental, porque não é só search, digamos, mais básico, foi fundamental para isso e para permitir esta dimensão colaborativa, que é jornais em todo o mundo acederem e poderem trabalhar com a mesma plataforma com a inteligência artificial. A prazo, eu acho que vai ser a 10 anos, não vai ser a 30, vai ser a 10 anos. Vai permitir, a inteligência artificial vai libertar, vamos lá ver, eu não posso dizer que esteja tão bem como a Ana Rita com o negócio florescente dos livros, enfim, começa a haver, e isso é uma condição a priori, próprio eu vou dizer a seguir, uma noção do valor económico do jornalismo para lá do valor social. O valor social é reconhecido por todos, o valor económico é muito baixo, enfim, tem muitas explicações, mas a verdade é que chegamos aqui com o valor económico baixo e com o valor social alto, elevado, e portanto, como é que se junta isto? E como é que se ultrapassa este constrangimento? Obviamente que há uma sensibilização, níveis de leitura desejavelmente mais elevados, enfim, isso é tudo muito importante e é obviamente importante que os leitores paguem pela informação. E, portanto, meios sustentáveis e financeiramente viáveis, isto é, sem suporte permanente dos acionistas para pagar a conta final, a diferença que deve haver, é fundamental para que se chegue a isto que eu vou dizer. A inteligência artificial pode servir para libertar jornalistas para fazerem melhor jornalismo, como pode servir para libertar jornalistas para encurtar meios, digamos, os maiores, e portanto, olhar para a inteligência artificial como um meio rápido de cortar custos. Sim. Se a inteligência artificial, enfim, eu obviamente vou olhar mesmo para o mundo, porque o tema económico e financeiro não é português, enfim, nós temos os nossos problemas, mas não é português, apenas. Se for uma perspectiva de corte de custos, a inteligência artificial servirá para fazer mais rapidamente o que hoje é feito pelos jornais, pelos jornalistas, mas não haverá tantos jornalistas disponíveis para fazer o que é suposto fazer, que é, por um lado, digamos, e isso é muito importante, é preciso que alguém diga às máquinas onde é que as máquinas têm que procurar. As máquinas já hoje dão-nos os dados e é preciso olhar para os dados, é preciso contextualizar, é preciso, digamos, projetar qual é o passo seguinte e não ficar apenas nos dados. Uma pessoa olha para o GPT e já percebe que
Isto é mais do que recolha de dados, não é? Já responde, se vocês fizerem, é interessante o exercício, que é perguntar, fazerem perguntas aleatórias. Hoje já há jornais internacionais que usam esta tecnologia, por exemplo, para preparar entrevistas, em que a própria inteligência artificial a sugerir perguntas com base no batalhão de dados que tem. Mas é preciso saber procurar e o jornalista aí continua a ter um papel. Diria que, digamos, essa dimensão de um lado, libertar os jornalistas para fazer o tipo de trabalho que dificilmente uma máquina poderá fazer no horizonte que nós conhecemos e com a informação que temos hoje, permite-nos dizer que o jornalista vai continuar a ser muito importante, a máquina vai permitir o quê? A personalização. Isto é, isso é uma vantagem, isto é, cada um de nós ter o jornal que quer, tem um risco. E daí haver uma dimensão que é muito importante do ponto de vista jornalístico, que é, e hoje já se passa isso nas redes sociais, quando nós temos só o grupo de amigos que queremos e só seguimos os interesses que temos e não vemos o mundo em geral, não é? A personalização pode levar no limite. Só vemos as notícias que só queremos. vemos as notícias que queremos. E onde é que pode ser o papel do jornalista nos próximos 10, 15, 20, 30 anos? É precisamente a contextualizar que aquela visão é uma visão num determinado contexto político, económico e social. Portanto, para terminar, se o GPT diz que eu tenho algum espaço no futuro, eu acho que vou continuar a ter. É bom. Já não é mau. Pode até poder dizer que não tinha nenhum. Portanto, vamos aprendendo Exatamente. a navegar. Eu não tive coragem de perguntar. Pois, eu também prefiro não perguntar. Nós temos feito este percurso do livro ao jornal, que já deixou de ser em papel, e agora vamos passar para uma dimensão mais etérea, no sentido do éter, e vamos falar do áudio. E para isso o Salvador Bourbon Ribeiro é talvez a escolha mais óbvia, porque ele é o CEO da Bauer Media Áudio de Portugal. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que fiz numa apresentação rápida. Estudou gestão no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, frequentou o mestrado em gestão no ISEG, assumiu funções de direção comercial em diversos meios, como a imprensa, a rádio, outdoors, plataformas digitais. Portanto, comunicação. Exerceu diversas funções em jornais como o Independente, o Diário de Notícias, em rádios como a TSF, Rádio Comercial, M80, a Cidade, entre outras. Participou no lançamento de revistas como a Lux, de rádios como a Vodafone, como a Star, como a Smooth, e na concepção de um canal de televisão da Rede Metropolitana de Lisboa. Foi também membro da direção da Associação Portuguesa de Imprensa e da direção da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Portanto, de áudio estamos não só bem servidos, como foi de áudio que começámos a falar quando o Salvador e eu debatemos informalmente este assunto. Porquê? Porque nos lembrámos sobre o áudio exatamente da mesma música. E, Salvador, eu ia-te pedir isso mesmo. Que cantasses que cantasses, porque gostávamos de manter a assistência até ao fim, mas, até porque depois eu podia ser tentado a fazer coro e aí era ao fim da picada. Mas foi uma música que trazia consigo uma profecia que não se cumpriu. Queria que nos contasses já à nossa assistência qual era a música, não que a cantasses, e que nos pudesse explicar porque é que a profecia não se cumpriu. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite e dizer que é um prazer estar aqui e, enfim, falar de coisas que eu gosto muito. Gosto muito de falar sobre 2050, mas, sobretudo, gosto muito de falar sobre este meu mercado, este mercado onde nós operamos, com marcas tão importantes como a Rádio Comercial, a M80, etc. A música era o Video Killed the Radio Star, uma música de 79, cantado pelos Bangles. E que é um bocadinho, eu gosto muito acho que é um bom pretexto para visitar aquele que tem sido o caminho que a rádio, agora o negócio do áudio, como nós dizemos, porque ele se alarga um bocadinho, tem feito ao longo destas últimas décadas todas, desde o aparecimento da televisão a cores, e enfim, quem não se lembra dos Walkmans da Sony, aquelas caixinhas amarelas que ditavam o fim de mata de coisa, e a seguir os MP3s, e a seguir, enfim, uma série, até que chegámos a esta fase do Spotify, e dos YouTubes e das redes sociais. Eu acho que a rádio tem tido
e é patente, nós estamos numa fase pós-pandemia. Aqui em Portugal, nunca a rádio foi tão consumida como é consumida hoje em dia. Isto quer dizer alguma coisa, ou seja, desde que os estudos de audiência são o que são, ou desde que a metodologia é a mesma, nunca houve tanto consumo de rádio. Eu não estou a falar ainda de outros produtos de áudio, como os podcasts e como outras coisas que vão surgindo. Nunca se consumiu tanta rádio em Portugal. É evidente que a rádio hoje em dia, e ao longo desde 79, desde a edição dessa música, a rádio hoje em dia não é consumida da mesma maneira. O tempo de escuta é disputado por outros meios, é disputado por concorremos todos. Mas a rádio cumpre um papel muito importante e eu acho mesmo que insubstituível. A complementariedade que a rádio tem sabido trazer com as plataformas digitais, ou aproveitar tudo o que são outros meios mais digitais como extensão dos seus próprios conteúdos, eu acho que tem sido um bocadinho a tónica ao longo destas últimas décadas. Tem conseguido pegar nos desafios que tem tido e aproveitá-los a seu favor. Claro que isto hoje em dia, com estas plataformas de streaming, como o Spotify, que é, enfim, a maior de todas, pelo menos nesta nossa geografia, nos levanta desafios ainda maiores. Não é por acaso que o Spotify, tendo a dimensão que tem, ciclicamente vem tentar introduzir mesmo plataformas de podcast. O Spotify quer ser uma plataforma de conteúdos, não só música, mas de conteúdos. Bem como quer introduzir rádios, porque quer ter locução. E o Spotify faz o caminho, pegando no streaming de música, o caminho um bocadinho ao contrário. Eu acho que a rádio está, tem duas ou três características que fazem dela o meio resiliente que é. E se olharmos para a história, percebemos isso. Em primeiro lugar, eu acho que a presença humana cria um nível de empatia com as suas audiências como nenhum outro meio consegue fazer. Eu acho que isso é determinante. Nós termos os recursos humanos que temos, que podem sentir-se ameaçados com vozes sintéticas, estruturas de inteligência artificial, mas que são reais, que falam do problema, das questões, dos desafios, se têm uma identificação exata com o público com quem falam. Por outro lado, a curadoria, a ideia de nós termos quem escolhe por nós, eu acho que é um vaticínio de sucesso para os próximos tempos. É evidente que nós gostamos de ter empowerment, nós gostamos de mostrar que temos o poder de escolha, mas eu acho que há uma diferença grande entre achar que se tem o poder de escolha, querer ter o poder de escolha e exercê-lo. E eu acho que as pessoas não têm tempo, não têm vocação, não têm para de facto exercer. E, portanto, no final do dia, acabamos sempre por ter quem escolha por nós. O que a rádio tem, realmente, ou o que a rádio não tem e que precisa ter rapidamente, e eu acho que é transversal na indústria no mundo inteiro, olhamos para o mercado nos Estados Unidos e vemos isso, é tecnologia. Ou seja, se nós pegarmos na user experience que uma plataforma de streaming proporciona e adicionarmos um conteúdo que é muito melhor do que aquele que eles têm, nós temos o melhor de dois mundos. Portanto, eu acho que é isso que todos nós procuramos. Uma user experience que seja assertiva, que seja ajustada, que seja boa, juntando os melhores conteúdos. Eu acho que já estivemos muito mais longe do que isso. E, portanto, todos nós fazemos esse caminho. Os mercados mais desenvolvidos, como os países nórdicos, ou como os Estados Unidos, ou a própria Inglaterra, no Reino Unido, 70% do consumo de rádio é feito em smart speakers, ou através de smart speakers. Smart speakers em Portugal não existe. Dizem os números que há 10% da população que tem, baseados em vendas de aparelhos, e a gente sabe que, enfim, não existindo programação nos smart speakers, nos dois principais operadores, Google Home e Alexa da Amazon, não havendo produção em português de Portugal, nós sabemos que a utilização é completamente residual. Leva-nos a um tema de livro. Esse elemento era isso que eu ia mesmo perguntar-te isso.
porque a nossa língua permite-nos contactar com outros públicos e ao mesmo tempo limita o acesso a outras geografias. Portanto, neste momento, isso é entendível pelos vossos diferentes negócios, pelas vossas diferentes indústrias, como uma barreira ou como um trampolim. Em que é que a língua nos ajuda, em que é que a língua nos retrai, do ponto de vista do investimento, da busca de novas soluções, de novos mercados, de novos produtos. Não sei, Ana Rita, se... Sim, eu diria, no meu negócio, sabe seja, não é? No negócio Sim. dos livros, as duas, têm os dois papéis. Eu estava-vos a ouvir aos dois, estou cheia de vontade de desafiar uma coisa que tu disseste que eu não concordo, mas já lá vou. Não concordo, tenho uma hipótese diferente, não sei se não concordo, tenho uma hipótese diferente. Mas já lá vou. No mercado dos livros, nós temos o livro-objeto, não é? O livro em papel, como nós o conhecemos, mas o livro hoje em dia declina-se em vários formatos diferentes, não é? Também no e-book, na versão e-book, que em todos os países do mundo ocidental atingiu um platô, cresceu muito, mas depois atinge ali dependendo dos mercados mais maduros, nos mercados nórdicos, num platô mais alto, nos mercados latinos um platô mais baixo, mas um platô. O formato que tem estado a crescer exponencialmente é o audiobook. Por questões óbvias de conveniência, não é? Porque ouvimos em qualquer lado, paramos, continuamos, pronto. E porquê é que isso é relevante? Porque aqui entra a questão da língua portuguesa. Há a tecnologia que permite hoje em dia produzir audiobooks muito depressa e com baixo custo. Eu já vi com os meus próprios olhos, que é terra de comer, um livro, particularmente em não ficção. Ficção é um bocadinho mais difícil de transpor, é mais tricky, tem mais entoação, mas não ficção... Mas agora, não é? Porque eu acho que nós temos que situar isto agora, não é? Isto vai evoluir. Agora, a ficção é mais difícil, mas a não ficção é muito fácil ter uma voz, como a do nosso Waze, não é? a transpor text-to-speech com facilidade. A língua portuguesa não entrava a esse desenvolvimento porque não temos robustez, não temos um mercado com dimensão para alimentar a inteligência artificial de forma suficiente. E as ferramentas em si, tanto a estrutura, enfim. O problema é alimentá-la de palavras em português, da entoação das vozes, para um mercado que é exíguo, não é? E, portanto, enquanto nos mercados anglo-saxónicos a tradução para audiobooks na não-ficção é fácil e demora 2 minutos, às vezes um livro de 100 páginas a ser feito, é impressionante. Na língua portuguesa isso não é assim. Nós fazemos vários audiobooks e demoramos dias a fazê-lo, com vários testes de voz, com o custo de uma pessoa é sempre muito mais caro do que assim da tecnologia. Portanto, aí funciona claramente como uma limitação. Mas pronto, mas isto para dizer que os audiobooks é um formato interessante e na linha do que tu dizias, nós, por causa desta diversidade do livro, desta modularidade do livro, ele é hoje em dia já vendido, por exemplo, em plataformas de streaming, não é? Existem plataformas, se tu podes dizer que é rádio comercial, eu também vou dizer. A Leia tem uma parceria com a Kobo, com um e-reader, com uma plataforma própria, onde os livros são vendidos em formato e-book, à peça, em formato audiobook, à peça ou em streaming, como se fosse o Netflix, não é? Portanto, com um flat fee, eu acedo a uma biblioteca e posso começar ou acabar, o que é uma coisa interessante. Mas tem utilização? Tem bastante utilização. Nós não fazemos grande publicidade à volta disso. Tem à volta de 10 mil utilizadores ativos e 7 mil trials em curso. Portanto, é uma coisa já com algum significado. O que é que nós percebemos quando vamos perguntar às pessoas porque é que elas querem, que é que nós, para além da conveniência, não é? Tem uma biblioteca ali dentro de um e-reader. Qual é a coisa interessante? Que é, muitas pessoas que vão comprar livros, o livro custa à volta de 18, 20 euros. Pronto, vendido sempre com os 10% de preço de lançamento. Mas enfim, mas anda por aqui. Para muitas pessoas que desconhecem o que é que lá está dentro, é caro. É um trial caro. E então, uma plataforma destas, sobretudo em esquema de streaming,
é uma maneira simpática de experimentar, não é? Se eu não gostar, fica meio, mas também não perdi o Ou dinheiro, então não é? até depois E, compro portanto, se quiser. Sim. E o que acontece é exatamente isso, é que Pois. depois quem gosta do livro acaba por comprá-lo, É. seja para isso, seja para oferecer. E, portanto, ao contrário do que se pensaria, tem um efeito multiplicador no papel e expande o mercado em vez do restringir. No jornalismo, talvez não seja Eu- tanto assim, não é? Depois, no fim, deixa-me dizer uma sim, coisa. força, Não, Ah, não, sim, querias contrariar o Salvador, faz Força, favor. porque já porque sim. Não, Sim, isso acho bem, é um bom princípio. porque sim. Sim. Mas porque eu acho que, tu disseste há bocadinho, que achavas que a inteligência artificial, no caso da rádio, o elemento humano e a empatia iam sempre fazer a diferença. Eu tenho a tese que, por exemplo, nos livros, pode ser que o teu mercado seja diferente, eu acho que qualquer dia eu vou ter livros escritos pelo ChatGPT em Portugal e que eu os vou publicar. E não acho que seja de facto muito tempo e não acho que seja um problema sequer. Acho que é um problema de direitos de autor. Quem é que os paga? Pois, Esse é todo um tema. depois temos que conversar. Podemos falar sobre isso. Mas Não para os autores. porquê? Sim. Para os autores é. Mas As porquê? empresas E digo-vos no livro porquê. podem não ser problema. Sim. Não, mas vou dizer porque é que eu sou agnóstica em relação a isso. Porque nós, por exemplo, temos o prémio Leia, não é? Que é um prémio blind. Aparecem nos livros. Eu não sei quem é que os escreveu, em bom rigor, não é? Na verdade, pode ser um ChatGPT ou uma inteligência qualquer As artificial. faculdades já. O ponto é, se o critério editorial é a qualidade do que ali está escrito, em bom rigor, se calhar isto não é Por acaso eu percebo, mas eu percebo. há livros. Eu percebo a vossa. Mais vale o ChatGPT. Exato, eu percebo a vossa diferença, mas também percebo porque é que a vossa diferença existe. Não é? Porque Sim. um livro, nós podemos. O maior criminoso pode escrever o livro mais fascinante, não é? E nós podemos separar o conteúdo da pessoa. Sim. Na rádio há uma relação empática direta com o comunicador. Talvez, Para mas algumas não sei se pessoas. o comunicador, e isso é o meu dizer, a minha Sim. provocação, melhorado no tempo, não pode ser Pode uma ser, máquina. até pode ser. Nas vozes já se trata isso. Exato. Há jornais internacionais, sobretudo, que têm os textos lidos e há E já é 5 bastante anos, correto, era muito não é? metálico e É. muito forçado, e hoje já não é isso. Pois é. Já não é isso. Eu, se me permitem, duas notas sobre tecnologia e língua. Eu tenho uma tese há alguns anos que as empresas de mídia deviam transformar-se verdadeiramente e vender-se como empresas de tecnologia que produzem notícias. Isto tem várias implicações, tem umas de caráter mais político, no sentido macro do termo, que é a experiência num mercado como o português, infelizmente, com grande dependência que o país tem, que os portugueses têm, que as empresas têm, do Estado e quem está no poder, torna sempre muito difícil capital para jornais, para meios de comunicação social que fazem notícias. Há muitas variantes disto. Uma coisa são revistas mensais que fazem umas coisas sobre Portugal que funciona bem. É uma coisa. Quem faz notícias, de facto, tem aqui uma restrição de capital que tem a ver com o país, por um lado, com a dimensão das empresas, por outro, mas também com a dependência do Estado, das empresas, da comunidade em geral, face a quem decide, a quem está no poder em cada momento. Isso é uma restrição porque as pessoas, obviamente, nós vamos tendo, vocês se virem o panorama dos meios em Portugal, há um caso da empresa que tem negócio de mídia, e é uma empresa de mídia, e tem negócio de mídia, e vive de mídia, tem para lá de outras coisas, mas o negócio principal é mídia, claro. Mas tem outros jornais que têm acionistas que têm outros negócios e são investidores em mídia. Que a maioria dos investidores em mídia em Portugal. Sim, e portanto, quando isso acontece, há sempre um tema difícil de gerir, que é o conflito de interesse e o problema que isso às vezes acarreta. Eu devo dizer aqui, já o disse em público mais de uma vez, mas devo dizer, o ECO tem 30 acionistas, alguns muito conhecidos, e até pequenos, mas pessoas, figuras, enfim, da economia, das empresas, são tudo empresários. Eu em 7 anos nunca tive nenhum acionista a perguntar-me sobre uma notícia que tenha escrito, ou sobretudo, nos jornais até mais, no jornalismo pode acontecer mais, a pedir para não publicar uma notícia que está em vias de ser publicada. Claro. E eu em 7 anos tenho que dizer, e tenho empresas conhecidas como o Grupo Motengil, como a Família, que até tem uma exposição ao Estado pela natureza do negócio, ou assim, Pintas, exportadora, e nunca nenhum acionista me pediu tal coisa. Mas a verdade é que há essa dificuldade.
A transformação das empresas de mídia em empresas de tecnologia poderia retirar aqui alguma carga de confronto acionista ou de receio de capital associado. Sim, porque o este objetivo social último seria outro. tecnológico. Agora, e o segundo ponto, que é substantivo, é esse. É que, de facto, na rádio em Salvador, e na Rita também, a verdade é que nós em Portugal estamos muito, muito atrasados no investimento de tecnologia. E nos jornais é muito, muito gritante. Tenho uma ideia, sou addicted em web, mas também em jornalismo. Eu vou há muitos anos a várias conferências pelo mundo fora de jornalismo, onde hoje os principais patrocinadores são as empresas tecnológicas. A Google, o Twitter, a Amazon, são os principais patrocinadores dessas conferências que juntam jornalistas de todo o mundo. Há, aliás, uma muito interessante em Perugia, em Itália, que chama-se Festival Internacional de Jornalismo. É um congresso gratuito, portanto os jornalistas não pagam nada, vão. Aquilo é uma coisa muito pequena, portanto, a cidade é conhecida por ter esse festival de jornalismo. E chocolate. O quê? E Os chocolate. chocolates. Não, mas também um festival de jazz. Aí o elemento pessoal é mais importante que a tecnologia. Exato. Mas nós queremos. Digamos, encontrei experiências há 5, 6, 7 anos e comecei a frequentar isto quando começamos a equipa a projetar o lançamento do ECO, que era ver o que é que se faz no estrangeiro. Enfim, nos jornais internacionais não é para perceber o que é que faz o Financial Times ou o Wall Street Journal, numa escala tal que enfim, não é preciso ir a lado nenhum para ver, nós vemos e temos informação, mas para conhecer exemplos de jornais de mercados como o nosso, digitais, que tenham sido lançados agora e em condições. E vou-vos dar 2 ou 3 exemplos, mas um exemplo que é muito paradigmático de como funcionam os jornais internacionais, como o Quartz, por exemplo, tem um rácio praticamente de 1 para 1 entre developers e jornalistas. O ECO é um jornal pequeno, a empresa tem 32 ou 33 pessoas, somos cerca de 25 jornalistas e temos 3 pessoas na área de desenvolvimento. Podem imaginar o que é a capacidade de um meio. Portanto, não estou a falar do Financial Times, nem dos grandes jornais, estou a falar de meios enfim, que são grandes para a escala portuguesa, mas são meios relativamente pequenos, emergentes, digamos assim, e que têm uma capacidade de desenvolvimento tecnológico brutal. E esta dimensão é muito importante para quê? Porque nós podemos ter os melhores conteúdos, mas se não chegamos às pessoas, não chegamos. E aí entra o elemento da língua. Da língua. O elemento da língua é, de facto, efetivamente, para os espanhóis não é, por exemplo, uma limitação. Porque, por exemplo, nós vemos os meios de comunicação social em Espanha e tem mesmo a América Latina como um mercado onde a Espanha tem peso. Onde se compram. Onde os leitores de qualquer país da América Latina lê o El País e lê o El Mundo. Em Portugal, uma pessoa no Brasil, que é o mercado verdadeiramente que interessa para esta escala, quer saber de Portugal, ou, enfim, obviamente, do ECO. E a língua não é a mesma. E a língua não é a mesma, mas mesmo com aproximações e com algum esforço, o Brasil não quer saber dos jornais portugueses. E, portanto, onde é que nós ficamos? Em Portugal. O ECO tem uma edição diária em inglês, que se chama econews.pt, e que serve de quem? E foi uma forma que nós testamos, e eu vou-vos dizer, quando lançamos o ECO e o Econews, eu pensei, isto com a geringonça vai correr muito mal. Eu confesso que pensei isso e pensei de uma forma muito interesseira. E bem, se isto correr tão mal como na Grécia, ninguém fala português, portanto isto vão precisar de ler o que se passa sobre a dívida pública portuguesa em inglês. E, enfim, felizmente para todos nós, com outros problemas, mas não correu. Na Grécia, portanto, o alcance do Econews é limitado e serve essencialmente quem? Investidores internacionais procuram Portugal, ou que vivem em Portugal e que não falam português. Tipicamente, imobiliário, setor financeiro, mercados. Digamos, foi a nossa forma, ainda muito limitada, tenho, se quiserem, mal medidos, jornalista e meio a trabalhar nisso. Mas foi a nossa forma de tentar internacionalizar, ou começar aqui o embrião de internacionalização, ultrapassando a limitação que é. E no caso do áudio, Salvador? No caso do áudio, estava aqui a pensar que uma das, se calhar, mais
fáceis e melhores formas de explicar ou de mostrar, demonstrar porque é que eu tenho tanta confiança no futuro, era assinalar que hoje faz um ano que nós lançámos uma coisa que chamámos Rádio Comercial Ucrânia. A propósito da guerra, a propósito do início da guerra, nós lançámos uma semana e tal depois da guerra estourar. Nós tínhamos em Portugal uma grande, e continuamos a ter, uma grande comunidade de ucranianos. E percebemos que havia muita gente a atravessar a Europa para reunir em família e que Portugal era um país que ia ter alguma... E numa discussão com o Pedro Ribeiro, que é o diretor de programas da Rádio Comercial, que é uma pessoa muito inquieta por natureza, num sábado de manhã queria fretar aviões e queria isto, e a Rádio Comercial tem um papel e tem... E o gestor começou a dizer, se calhar... E nós achámos que... Talvez não seja boa ideia. Nós E se fizéssemos uma rádio? No fim daquele sábado de manhã, concluímos que o melhor contributo que tínhamos a dar para essas pessoas que estavam a chegar era a rádio ser rádio. E criámos imediatamente, no espaço de uma semana, uma estação de rádio 100% digital, que, para ser captada no caminho de vinda para cá, que tinha um objetivo de receber bem quem estava a vir e de informar os portugueses do que é que podiam fazer para ajudar. E, portanto, o que a rádio fez, o que a Rádio Comercial Ucrânia fez foi ligar pessoas que estavam a chegar, pessoas que cá estavam, e, portanto, era uma rádio bilingue, era uma rádio portuguesa e ucraniano. Tivemos imensos desafios giríssimos na escolha da música, porque não percebemos nada do ucraniano, ninguém lá dentro percebe nada do ucraniano, e de repente começámos a ir aos rankings do Spotify, escolher as músicas todas, e quando entrou a nossa locutora, a Victoria Starchenko, que foi a locutora que nós contratámos para fazer a estação, ela pôs as mãos à cabeça e vocês são loucos, isto tudo é à volta de ódio e de guerra e armas, e na altura eu disse, não, para tudo, nós não somos contra nada, somos a favor de tudo, isto é family oriented, é para receber bem, é paz e amor, portanto vamos cá mudar a música toda e lá tivemos esse trabalho. Portanto é um exemplo de um algoritmo não criava uma rádio comercial na Ucrânia, não cumpria este papel de informar quem está a chegar sobre aquilo que o espera e não informa os locais sobre aquilo que podem fazer para apresentar. Muito rapidamente, só sobre tecnologia e língua. Eu queria... Há duas dimensões no nosso negócio, duas dimensões da tecnologia. Uma delas tem a ver com distribuição, e eu acho que ela é pacífica, ou seja, os conteúdos que nós fazemos hoje, vamos usar a tecnologia para os distribuir, portanto, enfim, numa lógica que até 2050 o mais importante é a descarbonização, tudo aquilo que contribua tudo aquilo que não contribua para a descarbonização está fora, tudo aquilo que caminha para a descarbonização está dentro, e portanto o digital é evidente que é um caminho. Essa é a plataforma de distribuição. Outra coisa são os enablers, que estamos aqui a falar, tudo aquilo que, e aí concordo que a inteligência artificial, a voz sintética, tudo sejam instrumentos, nos ajudam, porque quem visitar, ou quem tiver visitado, o Martim, de certeza que teve essa possibilidade, de visitar um estúdio de rádio há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, e tem a possibilidade de visitar um estúdio de rádio hoje, percebe que ele é totalmente diferente do que era. E estamos a falar de 15 anos. São mesas auto-operadas, não há realizadores. Eu fiz rádio quase amadora na Rádio Ribatejo, em Santarém, em 1800 e qualquer coisa, e era uma coisa paleolítica comparado com... E, portanto, obviamente que a tecnologia nos ajudou e nos tem vindo a ajudar. Hoje em dia facilita muito a operação. Como enabler do negócio é uma coisa espantosa e extraordinária. Pegando na tecnologia e juntando à língua, não imagina o ridículo que é ver-me a mim a chegar ao escritório de manhã e falar com o meu smart speaker, porque eu, para lhe pedir que toque a rádio comercial, não posso ter ninguém no gabinete, porque tem que ser em português do Brasil, e eu tenho vergonha, estando alguém no escritório, que me ouça a pedir a rádio comercial, só assim é que o meu Google Home me percebe. Isto é uma limitação. A língua, nós durante imenso tempo achámos que era currículo, que tínhamos um mercado... É politicamente correto dizer isso, mas infelizmente... Mas é cadastro, ponto. A língua para nós é cadastro. Nós temos um mercado de 10 milhões, mais de 10% na diáspora, a tecnologia dá-nos acesso a esses 10%, ponto final, parágrafo. E o mercado africano é concebível, é perspectivável? Eu já passei por essa aventura, fui imensamente entusiasmado. Alguns países africanos de língua portuguesa achar que tínhamos imensos negócios lá, e a verdade é que não temos. A minha área de negócio, o meu métier tem tudo a ver com a nossa experiência, com as influências culturais que temos, com as nossas vivências passadas, tem pequenas nuances culturais de linguagem, de comunicação,
que é impossível replicar modelos. Eu não consigo pegar na nossa M80, que tem um extraordinário sucesso em Portugal. Aliás, Se calhar até o Gilmário Vemba fala de uma maneira diferente cá e em Angola. o Gilmário é um caso de sucesso. Não é? O Gilmário tem que se Cá diga. está. Mas sim, mas eu não consigo pegar no formato M80, que é um formato que cá em Portugal tem imenso sucesso, é a terceira estação nacional, em audiências. Tem como foco musical as 3 décadas mais ricas de produção musical, tem quantidade e qualidade. Eu não consigo pegar naquele formato e exportá-lo para Luanda, ou exportá-lo para Maputo, ou outro país africano qualquer, nem no Brasil. São mercados que têm, enfim, especificidades culturais muito fortes. Nós vamos na rua e vemos imensas camisolas do Porto e do Benfica, mas a verdade Acaba é aí. Acaba aí. É acaba aí. as camisolas. Não, e se calhar vêm assim notícias, e se Exato. calhar vêm assim notícias, mas a verdade é que, do ponto de vista de experiência, a experiência daqueles povos, a experiência cultural daqueles povos é completamente diferente da nossa. Salvador, mas desculpa de interromper-te, mas há um elemento que está a tornar-se genérico ou global e que afeta todos os meios de comunicação. No caso da edição, ele é especialmente patente agora. Tivemos aí o caso do Roald Dahl, não é? que há uma tentação, e a pergunta vou colocá-la aos 3, porque há casos que são aplicáveis aos 3, mas há uma tentação para tornar as coisas mais simpáticas, mais palatáveis, mais fofinhas. Há sempre alguém que se ofende. No caso do Roald Dahl, houve pessoas que se ofenderam porque se falava em gordos, se falava em feios, e de repente houve uma editora que achou que devia tornar a coisa menos ofensiva. Esta é a primeira parte do problema, ou da questão, pelo menos. E nós podemos chegar a um cenário em que, para não incomodar, os livros vão sendo eliminados. E nós tivemos aqui, no ano passado, no nosso clube do livro, que se chama ABC, Abreu Book Club, porque achámos que era preciso começar pelo princípio. E então, no nosso ABC, não, sponsored by Abreu. Podemos falar, sim. Estamos sempre disponíveis para sugestões de livros. Mas o ano passado dedicámos-nos a discutir as últimas distopias. Este ano ficámos tão deprimidos depois da discussão que passámos para as viagens. Bom, mas de qualquer maneira, uma das distopias era o Fahrenheit 451, em que, primeiro para não incomodar minorias ofendidas, depois porque as pessoas não queriam pensar muito ou não queriam pelo menos ser confrontadas com tanta complexidade, os livros passaram a ser proibidos e queimados. E o que é curioso é que o reflexo inicial foi este de não queremos ofender ninguém, por isso não publicamos. Isto no caso dos livros. No caso portanto, isto do Fahrenheit, no caso da imprensa, temos o Winston Smith de 1984 no Ministério da Verdade, que edita ao passado. Não é? Portanto, nestes 2 casos, são edições, revistas ou aparentemente melhoradas, que nos permitem truncar tudo, e como está tudo online, é possível isso. E na rádio, também, com as tecnologias que se têm, programas que estão gravados apenas em áudio, ou mesmo em vídeo, hoje em dia, com aquilo que já se faz e que já se consegue fazer, nós podemos alterar tudo. Portanto, a ideia da verificação da verdade vai sendo, nestes meios todos, cada vez mais complexa, ou pelo menos tecnologicamente mais desafiante, à medida que a tecnologia permite mudar isto tudo. O que é que vos parece aos 3 que fará a diferença no futuro, e de que maneira é que podemos garantir que existe de facto uma verdade que corresponde a um mínimo de objetividade, e não vamos passar a viver num concurso de narrativas que podem até ser modificadas depois dos factos terem acontecido. Nos livros, desta maneira, de reeditar o que é ofensivo, nos jornais, mudar as notícias e a pessoa que matou, afinal, foi a pessoa que morreu, o cão que mordeu, afinal, foi o cão que foi mordido, e no rádio, uma notícia ou uma conversa em que alguém diz uma coisa e isso depois é mudado e ela diz o oposto. Que ferramentas é que teremos no futuro para mudar isto? Ou pelo menos para conter este perigo e este risco?
para além do recurso óbvio a advogados, mas isso é outra história. Como é que vêem isto, não é? Porque as distopias têm um problema tramado, é que muitas delas nós vemos-las a serem cumpridas ou verificarem-se no nosso dia-a-dia. O que é que vos parece? Sim, olha, o tema do Roald Dahl passou-se com a lei. Nós somos os editores em Portugal do Roald Dahl e, portanto, a questão colocou-se-nos logo, não é? Embora não tivéssemos tido nenhuma orientação da casa-mãe, porque aquilo depois também andou do Royal Dahl Estate, porque aquilo depois também andou para trás rapidamente. Mas eu acho que o ponto basilar é para os livros, cada um saberá, mas para os livros e na maneira como na lei olhamos para isto, reside na liberdade de expressão. Um autor, quando concebe um texto, tem que ser completamente livre de conceber como entender. O editor pode ou não querer assumir aquela linha na sua publicação, e o leitor pode ou não ler o livro. Isso também, portanto, há aqui um fluxo de liberdades que eu acho que tem que ser preservado. Não se pode inverter, não é? Não pode ser porque o editor ou o leitor, no final, gostava de ter lido outra coisa, que eu vou para trás corrigir o que estava feito. E, portanto, esta é um bocadinho a maneira como nós nos colocamos. Na lei há várias chancelas, é? Várias marcas editoriais, e temos questões grandes da histórica da lei de empresas, desde a Dom Quixote Uma marca. Uma marca marcante, passo o Leonardo. O editor faz a marca e a marca, enfim, depois... É um editor extraordinário, é uma referência na edição em Portugal. O Sofrino é um homem extraordinário, mas pertence Sim. ao Partido Comunista, tem uma visão específica. Devem ser interessantes essas reuniões. Mas por acaso são mesmo. E no outro, e temos a Dom Quixote, que uma outra visão histórica que permanece ainda na linha inicial. Temos várias outras coisas. A lei da casa desde que haja qualidade e com o fact-checking, conviver com posições. Senão, o que acontece é este tipo de género, não é? Dos leitores sensitivos, que são um painel da Netflix, que comprou os direitos do Roald Dahl e que então achou que era melhor dar linguagem, não hostilizar certos públicos, ia corrigir um texto que é todo ele cheio de criatividade, e a sua grandeza é exatamente essa, não é? Que inventa palavras, não é suposto ser vestido. É uma forma de cancelamento, se quiser, mas depois temos a outra forma de da vida, que vem da Flórida, não é? É dizer nas bibliotecas escolares, que é uma coisa que nós cá, nós temos em casa livros nas bibliotecas escolares, e que na Flórida o que temos leis a dizer não poder, e a serem retirados os livros porque não obedecem a determinar. Às tantas cancelamos forma de todos, queimar. É outra forma de queimar. Cancelamos uns, cancelamos outros, e no final não sobra nada, e isso é o pior dos mundos. Portanto, para nós, a liberdade nas várias camadas do processo é o que nos salvará, e aí sim, indo ao encontro do Salvador, provavelmente o papel humano é o que pode fazer esta articulação. E no jornalismo, António? Fazer edição a posteriori, não é? Prognósticos no fim do jogo. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, não pode ter as costas largas, pois é responsável por... Não, mas eu não me referia só à inteligência artificial. Temos mecanismos tecnológicos hoje, muito para lá da inteligência artificial. Quer dizer, eu posso fazer buscas no Google de uma notícia que me lembro vagamente de 1998, mas nada me garante que o que lá está escrito seja efetivamente 98. Quer dizer, há esse risco, obviamente, mas já havia de outra forma, isto é, digamos, isso que eu acrescentar, este risco de revisionismo no jornalismo em concreto, não é de hoje. A tecnologia permite outras coisas, permite corrigir lá atrás o que estava no papel não era permitido, tinha que ir à Torre do Tombo tentar ver ou a hemeroteca, ver o que é que lá estava. Mas, dito isto, a mesma, vamos lá ver, esse risco existia e era feito de outra forma,
agora existe com a tecnologia, mas a tecnologia também nos permite cruzar a informação para verificar se Claro. aquilo é mesmo verdade. E nós temos o tema das fake news, é obviamente, e o deepfake e os vídeos que são hoje, e já são hoje, impressionantemente realistas sobre declarações, exigem dos leitores e dos jornais, ou se quiserem, jornalistas e dos leitores, uma noção mais apurada da necessidade de verificar as fontes de informação. Eu diria que, no meio disto tudo, eu costumo dizer, às vezes, houve aqui uma fase, nos últimos 10 anos, em que se confundiu o Facebook com os jornais. Sim, sim. E às tantas, parecia que o Facebook, para dizer a rede mais importante, era também um jornal. E não é. O Facebook tem muitas virtudes, tem muitos defeitos, como aos jornais, de resto, mas tem outro papel. Felizmente, hoje já estamos a evoluir para uma situação em que a importância das marcas, sejam marcas jornalísticas, sejam, e a tecnologia vai trazer isso. E hoje, por exemplo, há um fenómeno, por exemplo, nas newsletters, em que já há jornalistas à escala global que conseguem ter newsletters e viverem disso, porque são marcas muito fortes eles próprios como jornalistas e, portanto, fizeram uma carreira num meio de comunicação social ou numa área de especializada em que eram muito reconhecidos. Saíram dos seus jornais e passam a viver. Eles são o próprio jornal. Não fazem notícias, fazem análise, dão contexto, acrescentam alguma coisa em relação às notícias. Lá está que a informação automatizada de uma Bloomberg faz. Agora, digamos assim, essa dimensão e agora perdi-me, ia responder a uma... Das marcas. Sim, era das marcas, Mas era a capacidade de edição e de reinvenção do passado, não é? Sim. Para um jornalista... Perdi-me, deixa lá. Não faz mal. Passamos a estava exatamente a pensar naquilo que o António estava a dizer e acho que há duas componentes que nunca, independentemente do avanço tecnológico, é perigoso perder-se. Primeiro, o contributo e a curadoria humana. Em segundo lugar, as marcas como selo de qualidade, como selo de garantia, de fiabilidade de informação. Sendo que pode parecer paradoxal, mas a verdade é que quando deixa de haver curadoria, provavelmente, e quando há demasiado automatismo, quando há demasiada tecnologia, acontece aquele fator que o António há bocado abordou, mas que faz com que as tribos se acantonem e daí muito esta polarização, esta radicalização que se vive hoje em dia, porque, como o João dizia há bocado e a Ana Rita também, as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir, não saem do seu winning circle e, portanto, os contributos de fora, no meu negócio, que é muito mais simples, tem a ver com a descoberta de música nova, este fator de surpresa, este fator de confronto de opiniões, de descobrir o lado do outro, é muito pouco fomentado por este excesso de tecnologia. Portanto, como eu acho que estas coisas são movimentos pendulares, não acho que estas coisas têm tendência a avançar, mas depois a recuar e a ajustar um bocadinho, depois avança mais e ajusta. Acho que este momento de tensão que se vive, basta ir às redes sociais, basta ir às escolas. Sim, já me lembrei da coisa inteligente que ia dizer. Já me lembrei da coisa inteligente. Portanto, enfim, antes de falar em coisa inteligente, lembrei-me agora exatamente destas duas associações, de um cartoon que vi, que provavelmente muitos viram, que dizia que alguém perguntava se não estava assustado com este crescente de inteligência artificial. E a resposta era, não, eu estou preocupado com o crescer da inteligência real. Passa a palavra. Para acrescentar um ponto que eu acho que é interessante que estamos a discutir. Eu, enfim, por exemplo, nas redes sociais, eu obviamente, por necessidade, mas não só, também por gosto, em algumas, sigo pessoas com as quais discordo absolutamente. E até provavelmente dou mais atenção a quem suspeito vou discordar do que as pessoas com quem concordo. Mas também a reconhecer concordas que é um único. Não, eu diria, é um vício profissional, mas é um vício que tem a ver com a profissão. É o princípio do contraditório. Eu ia dizer, é um vício profissional pela necessidade de ter que perceber o que é que outras pessoas que não concordam comigo pensam, como é que isto desconstrói aquilo que eu tenho por garantido. Mas
digamos, e por defeito profissional, tem que ouvir as partes. Portanto, há aqui um conjunto de regras jornalísticas que me obrigam, Claro. ou melhor, eu diria que me aconselham, e a mim obrigam a ouvir outras pessoas com as quais discordo, e algumas que são pessoas, obviamente, muito inteligentes, e como o editor da Caminho seguramente é, e muito culto, e que acrescenta valor, e nós não precisamos de concordar todos, e ainda bem. Valor. E queria valor Fala aí. pela Imenso, sua sim, sim, diversidade. sim, Mas eu, imenso. no É um homem jornalismo, extraordinário. para terminar, Sim. eu sempre me bati dentro das redações por destruir a ideia da objetividade no jornalismo. Porque, na verdade, não existe essa Não, objetividade. eu falei não é? níveis mínimos de objetividade, não dizer que uma coisa aconteceu quando ela não Não, aconteceu. mas isso, estamos a falar de objetividade. Estamos no fake news. Mas hoje em dia, há quem diga, isso é uma narrativa. Não, a pessoa tropeçou, matou a outra, não é? Pronto, Quer dizer, mas dentro do Mas que deixa-me estamos dizer, a se tu admitir. vires isso no EC, tu não vais duvidar. Independentemente da tecnologia que te faz chegar a ti o conteúdo, se ele tiver uma assinatura, Sim, a marca é muito importante. a marca é fundamental. Estão a fazer cross-selling. É fundamental. Olha que isso é perigoso. Mas Não, mas é Mas verdade, há marcas que mas há um são garantia ou dão mais garantia de Hoje, fiabilidade, realmente. é evidente. Sim, não, até enganar. eu tenho uma objeção, mas Pela primeira vou esperar. Até enganar. Até enganar a primeira vez, mas isso demora-se 20 anos ou agora- 100 anos a criar. Agora, e o que eu procuro sempre, e isso é muito importante e tem a ver com a discussão que estamos a ter, é com a verdade. Isto é, cada um de nós, vamos lá ver, o ECO tem nós definimos um objetivo, nós sabemos que leitores é que queremos atingir. Quando decidimos lançar o ECO e levantar capital, quer dizer às pessoas, estão aqui num setor que é um setor difícil, não se ganha dinheiro, eu estou a pedir-vos para meter dinheiro num sítio onde não se ganha dinheiro, porque é uma coisa um bocado difícil. Mas para que é que É existe, estimulante, não é? pelo menos. Exato. Porquê é que querem existir? O que é que nós definimos, enfim, de forma tão rigorosa quanto possível dentro do contexto do que estamos a falar, que buraco é que queremos preencher, o que é que achávamos que não estava preenchido e que poderíamos, digamos, completar e dar resposta a necessidades de informação na nossa avaliação não estava preenchida. E depois, obviamente, com esse pressuposto, temos uma visão, eu diria uma visão da economia do mundo, do país e do mundo, que é diferente de um jornal generalista. Claro. Pode ser mais à esquerda ou mais à direita, ou de um jornal de economia que pode ser mais à esquerda ou mais à direita. Temos um ego. O que é importante na redação, e nós obviamente esforçamos por cumprir isso, e quando não cumprimos, dizemos aos leitores, porque há uma regra que instituímos que é, no site, tem a ver exatamente com isso, despublicar notícias. Há jornais que fazem isso. Enganam-se, a notícia é pagada como se não estivesse. E eu digo, é das coisas mais Ministério da trágicas. Verdade. É das coisas mais trágicas que se podem fazer. O que nós temos a obrigação de fazer é dizer aos leitores que nos enganamos. Retificamos. Convém que não nos enganemos muitas vezes, porque senão perdemos credibilidade, mas quando nos enganamos, a notícia mantém-se, porque é um fenómeno que é interessante, que as notícias como se espalham, e hoje as manchetes dos jornais estão em todo lado, estão no Twitter, estão no Facebook, qualquer pessoa que aceda a uma notícia que é despublicada, entra no link e fica com a página em branco. O que, obviamente, para o leitor é uma evidência de que a notícia, que estranho, a notícia estava cá e desapareceu. Se calhar não era a correta. Portanto, nós temos esse princípio, não despublicar, quando nos enganamos, assumimos isso, e para mim, o que é verdadeiramente importante é isso, é preenchendo o que é a nossa linha editorial, nós temos um manifesto editorial, e portanto, quem entra no jornal é sempre convidado a olhar para ele com muita atenção, para ter sempre isso presente, e às vezes não é óbvio nem fácil, ter isso presente na forma como abordamos as notícias, mas depois ter a garantia de que é verdade. E quando me perguntam sobre a objetividade, eu digo, a objetividade eu tenho a minha. Não sei exatamente a pessoa que está à minha frente, mas tem a verdade, os números têm que ser... Eu falava de níveis de um limiar mínimo de veracidade, ou de verosimilhança, ou pelo menos de proximidade com o facto individualmente considerado. Nós estamos em cima do nosso tempo, mas ainda assim há duas perguntas que gostaria de fazer aos três. A primeira é uma que nos diz respeito a nós, enquanto profissionais do direito, que estamos em contacto com as tecnologias e com os diferentes negócios, que é se sentem que a legislação vigente acompanha, protege e estimula as vossas respectivas atividades. Calculo qual seja a resposta, mas gostava de a ouvir. E a segunda, de um ponto de vista mais sociológico, era de
se não vos parece que a excessiva individualização da oferta, e eu estou a não usar a palavra de pessoalização de propósito, e esta individualização, portanto, de criar um fato à medida, uma comunicação à medida, um livro à medida, um programa de rádio à medida, na verdade despersonaliza e dessocializa, nos arruma em silos de facto. Portanto, tudo o que é demasiado dirigido apenas ao meu gosto, apenas à minha opinião, apenas à minha maneira de ver o mundo, me arruma num silo e de um silo para o outro já não falamos, só gritamos uns com os outros. Portanto, a primeira pergunta era uma pergunta mais de âmbito funcional e de quem tem as vossas funções de gestão, e a outra era da vossa perspectiva mais humana, o que é que sentem quando se procura tanto ajustar a roupa ao corpo de cada um e depois acabamos por perceber que cada um veste o que quer, quando quer e que lhe apetece, e acabamos por não ter quase contacto. São questões, uma de um aspecto mais teórico, mais técnico, mais funcional, e outra de um aspecto mais sociológico, que podem ter influência no que será o futuro. E para terminar, gostava de vos ouvir sobre isto, porque parecem dois assuntos que vão estar na ordem do dia necessariamente. Então eu posso começar e respostas rápidas, como se faz na televisão no fim, na última ronda, não é? 2 segundos, Dois doutor. segundos. E eu depois demoro ao 10. Pode resumir por onde vamos, quem somos em 10. Então, sobre o avanço jurídico em relação ao meu setor, ou qual é o par e passa que vamos, eu acho que já hoje há um pequenino desfazamento. Dou um exemplo muito concreto, não é? Vos dei há bocadinho. O facto de nós publicarmos em papel, e-book, áudio, depois em subscrição, nós hoje em dia temos imensos problemas de redigir contratos com direitos de autor, que é o ativo de uma editora. Na verdade, o ativo, em termos económicos, é a relação que temos com o autor. E a construção e o acautelar todos estes formatos de direitos de autor é um tema que ainda cá em Portugal é pouco trabalhado na sua origem, e dar-nos-ia muito jeito que isto estivesse tudo melhor mecanizado e trabalhado. Pronto, eu tenho imensos livros que não posso pôr na plataforma de streaming porque não se foram acautelados direitos para subscrição, embora para áudio, por exemplo. Portanto, sim, e já nem estou a falar deste cenário que vos disse que acho que vai acontecer, se é que já não aconteceu, porque eu não consigo garantir, não é? Como tenha aparecido um livro na lei escrito por uma inteligência artificial qualquer, com um pseudónimo qualquer, nós temos ghostwriters também, portanto nada nos... e eu não sei o que é que se faz. Se um dia me aparecer um livro do ChatGPT, porque é a marca que conhecemos, não é? O que é que eu faço aquilo, não é? Aquilo é de quem? Não sei. Faço um contrato? Publico como? Não faço ideia. Acho que convinha ir pensando um bocadinho à frente, porque vai aparecer muito rapidamente. Sobre o tema da individualização, eu acho que, como te dizia há bocadinho, nós na lei, pelo facto de termos várias chancelas e promovermos a concorrência entre elas, assim, uma saudável concorrência entre elas, não temos muito essa ideia do fato à medida. Temos na educação, nós também produzimos manuais escolares, mas aí eu acho que é em benefício, não é? E aí sim, com o investimento no digital, procurando caminhos de aprendizagem mais personalizados através da tecnologia. No fundo, para quem fez o GMAT da vida, esse género de testes, permitir que os alunos sigam um percurso que não é em broadcast para uma turma toda, mas é específico, alimentando naquilo que ele consegue ir saltando e tudo mais. E aí eu acho que até é uma coisa boa, não é uma coisa má. Sai fora dessa linha polarizadora que tu estavas a falar, mas é uma boa linha de personalização. Ora bem, do ponto de vista de regulação, vou dar um exemplo que é expressivo, embora reconheça que necessariamente a dinâmica hoje dos setores destes é tão rápida que dificilmente seria exigível que a regulação estivesse permanentemente à frente ou a par e passo. É muito difícil. Seria estranho. Provavelmente não se passa no setor. Eu diria nos nossos, eu também acho que devemos ser suficientemente humildes para reconhecer que às vezes é difícil. A tecnologia muda isto muito rapidamente e, portanto, dito isto, o jornalismo é regulado pela entidade reguladora da comunicação social. Não sei se está aqui alguém da área da especialidade. Então eu tenho um problema. Vou partilhar um problema. Exato. Mas é um problema que é uma evidência de
quão atrasado está no setor do jornalismo. O ECO é um jornal online. Quando fizemos o registro, tivemos que escrever a periodicidade. E a periodicidade não há online. Não existe. Temos diário. Os diários publicamos todos os dias. Isso passou, e aquilo para mim saiu da memória, pronto, é diária. Okay, tá bem, pronto, é o melhor que se consegue. É um jornal diário. Enfim, eu nem consigo dizer hoje que é um jornal diário nesse sentido. Não é? Eu recordo-me de quando a Ministra da Saúde se demitiu, que há uns meses, eu estava acordado, regra geral de tarde, e acordo cedo, não, o meu jornalismo dá muitos anos, estavam tarde e acordavam tarde, e recebi um e-mail do Ministério da Saúde às 11h30 da noite, depois aquilo vai, meia-noite. E a tecnologia permite-me, eu escrevo uma notícia aqui, se quisesse agora, e publicava dentro de um minuto. Já um minuto a publicar a notícia. Exato. I dare you. Mas, já mostro. Mas os jornais, começou a ser notícia à meia-noite, os jornais às 7 da manhã tinham uma realidade paralela, distópica. Claro. A ministra não sei o quê, a ministra isto, a ministra aquilo, tudo com os jornais. As televisões, provavelmente não se apercebem, também é outro serviço profissional, entre 1 da manhã e as 3h04 da manhã dão repetições, mas dão repetições de telejornais, meramente no cabo. Estou a falar de... Entrecortam com televendas. Não, mas estou a falar dos canais cabo de informação. CNN e SIC Notícias dão os noticiários das 11, das 10 e repetem. Ora, uma realidade distópica, porque a senhora já se tinha demitido e os jornais estavam a falar, a dar notícias, quem não soubesse ligar-se à televisão, no caso da Secretaria de Estado da Agricultura, então, foi... Nem E teve tempo para ser com o notícia. Pedro Nuno, foi ali uma sequência de noites, que é lixado para o papel, não é? Sim. Exato, e com o hábito... Lixado para o papel é uma boa expressão. Um bocadinho corriqueira, e foi ótimo para os jornais online, porque obviamente as pessoas precisavam de informação online. Quando o ECO evoluiu, este registro diário, enfim, que era assim uma aproximação, começamos a lançar marcas. Uma das marcas que é conhecida da casa é a Advocados, que tem uma revista, mas tem um site. Então o problema era, tem que ser uma marca, como é que era? Bem, diária, mas nós publicamos, em princípio, diariamente, conseguimos publicar 1, 2, 3 notícias de advogados, apesar de o mercado não é assim uma coisa tão grande, mas lá se cumpriu a coisa, não publicamos ao fim de semana, okay. Temos criamos várias marcas em torno do ECO, e aqui há uns meses recebi um aviso. Temos uma marca que se chama Fundos Europeus, que é só sobre informação para empresas de concursos, de temas ligados a fundos comunitários. Já escrevemos falar. Sim. Houve, não sei, 2, 3 dias, não sei o que aconteceu, em que não se publicou nada naquele site. Recebemos um comunicado da ERC dizendo, meus senhores, têm que alterar o registro, que está aqui diário, e vocês estão lá 3 dias sem publicar nada. E eu disse, não é possível que a ERC se dê ao trabalho. São leitores fiéis. Centenas de jornais. Tem assinatura. De descobrir que, digamos, um site dentro de uma marca não se publica, e portanto nós estamos com a ERC, a entidade reguladora, a controlar os logos, se os logotipos de jornais nos sites, ou papel também, mas nos sites, está de acordo com a marca que está registada. Estou a falar da imagem, não é nem do nome, é da imagem. Quando surgiu o tema da Ucrânia, nós fizemos, no caso de todos os jornais, uma afirmação com uma alteração da marca do ECO, com as cores. Ao fim de 2 semanas, recebemos uma informação da ECO, dizendo, meus senhores, das duas uma, ou alteram a marca, alteram o logo para o que estão a mostrar, ou tiram isso da marca. O que mostra, de facto, como a regulação nos mídias está, de facto, muito atrasada. Eu devo dizer que, enfim, no meu papel, como diretor de um jornal, nesta altura estão a mudar a administração, o Conselho da ERC está a mudar. É um conselho que está muito politizado, portanto, quem está no poder e tem mais deputados é que manda na ERC, no meio 2, depois mais 1, e a oposição no meio 2, portanto, aquilo fica uma coisa que
há uns anos em que está mais próximo do PSD, outros anos em que está mais próximo do PS, e eu esforcei-me por dizer aos dois partidos, mais do que se esforçarem com todo respeito, aqui, nomeadamente, pela plateia de advogados, e, sobretudo, mais que se esforçarem por escolherem as pessoas que são próximas partidárias, acrescentem lá alguém da tecnologia, que olhe para a regulação do ponto de vista tecnológico e que traga aqui alguma coisa diferente e que a intervenção da ERC, por uma experiência do seu conselho, seja adaptada à nova realidade que é as mudanças que aqui estão. Salvador, e no caso do áudio? Dois campos de ação onde eu acho que se percebe que há, de facto, há muito caminho a fazer. O primeiro, no campo dos copyrights e data protection. Sim. A Europa, nós, como europeus, temos um perfil e vivemos de acordo com o perfil que definimos e que defendemos. É um reflexo daquilo que é a nossa vontade. O outro lado da moeda estamos a ficar para trás em relação a desenvolvimentos tecnológicos e, portanto, é uma opção nossa. Portanto, não podemos não querer ter o custo dessas opções. Por outro lado, do ponto de vista mais local, nós somos regulados por 3 entidades, a ERC, a ANACOM e depois a Autoridade da Concorrência, como qualquer agente económico, e as nossas plataformas queridas concorrentes não têm qualquer tipo de regulação. Portanto, nós estamos neste momento no mercado, a concorrer num mercado completamente concorrência desleal. Falo-vos de cotas de música portuguesa, que mais nenhuma plataforma tem, e eu acho que e falo-vos de questões de publicidade, exatamente igual. Eu poderia dizer concorrência assimétrica, não é? Desleal, enfim, desleal porque nós não podemos verdade. continuar a achar que os targets mais jovens andam fugidos de alguns tipos de meios. Depois obrigar... Depois, sim, claro. e mostramos o sucesso dos outros quando nós estamos muito mais condicionados na atividade. Sim, Por isso é que eu digo que é desleal, estamos condicionados na atividade. Ou bem que há regulação para todos, ou não há regulação para ninguém. Ou há diferente tipo de regulação. Portanto, eu não defendo, eu acho que eu sou um defensor da regulação. Acho que o regulador, estes exemplos que o António mostrou, mostram bem, outros que nós também temos em carteira na nossa relação diária, também poderiam mostrar. Acho que há aqui há uma leitura deficiente da realidade, ou seja, há uma leitura limitada da realidade. O mundo evolui muito, os agentes económicos evoluíram muito, acho que é um problema geral da economia, neste setor dos mídias também se vê, a velocidade é outra, as plataformas são outras e nós continuamos com receitas do século passado. Acho que isto é muito patente neste setor, se calhar o melhor exemplo nem é ele, se calhar o melhor exemplo até é a educação, onde nós temos escolas do século XVIII, professores do século XX e alunos do século XXI. E portanto há aqui na questão... Temos quando calha, não é? Mas sim, não estão lá sempre. Normalmente não estão, assim, é frequente não estarem. Mas eu diria que o regulador tem que ter aqui eu não quero que o regulador esteja à frente, mas não quero que o regulador esteja demasiado atrás a condicionar a vida aos agentes económicos. Eu estava mais sobre o tema da personalização, porque eu abri aqui a Bloomberg e eu acho que combina o que é desejável para evitar essa personalização. Eu, como leitor, quero que o editor em que eu confio me dê o que ele considera que é mais importante. Mas também quero que me formate algum espaço para eu ter aquilo que tem a ver com a minha preferência. Portanto, esta combinação entre a escolha de terceiros em quem eu confio, digamos, a responsabilidade, no caso dos jornalistas, de fazerem notícias e de nos fazerem chegar as notícias. E depois, dentro de um mesmo espaço, no caso um jornal, uma agência, digamos, um espaço que diga, olha, face a tudo isto, há aqui coisas que se calhar o editor não escolheu, mas que se calhar vai gostar de ler. Claro. Eu diria que é a combinação ideal para não perdermos essa dimensão multidisciplinar, holística, digamos assim. Eu queria-vos agradecer muito pelo tempo que nos dedicaram. Ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos previsto, o que é muito bom sinal, porque a conversa entre amigos sobre temas interessantes motiva que ela se estenda. E eu pedia um bocadinho mais da vossa paciência para perguntar a quem está connosco. Não vamos poder ter mais do que 1, 2 perguntas, mas ainda assim vejo o Martim, tem ali o Catchbox. Obrigado por terem vindo. Eu trabalhei muito com essas 3 áreas que estão aí
fiz as aquisições até para a Leia, e nessa altura, é no fundo uma nota de esperança que eu quero deixar para cada uma das vossas áreas. Nós já falámos se os livros iam ou não, e se o e-book ia acabar com o livro físico, e lembro nessa altura o Zeferino e o Saramago me fez simpatia de dedicar livros para o meu filho, dizer que as pessoas querem viajar e o livro nunca vai acabar. Portanto, ele achava que era um bocadinho essa capacidade de nos evadirmos que defende o livro. Em relação ao Salvador, eu também achei que estive na parte das aquisições da rádio comercial ainda depois, antes de pertencer aos grupos, até quando foi vendido ao Pais do Amaral, e eu achei que as rádios iam acabar. Pronto. Enganei-me, mas acho que e será para todo o sempre. É porque as pessoas precisam de companhia. Estavas com uma visão muito catastrofista. Achei que as rádios iam acabar e era um negócio que eu segui. Há quem achasse. Havia quem achasse. Então, mas acho que hoje em dia Video didn't as kill pessoas the radio precisam de star. companhia e, portanto, a rádio nunca vai acabar. O jornalismo, eu tenho 30 anos de trabalho, queria para a Ana Rita dizer como é que se vai resolver o chat GPT. Em princípio, é como fizeram no Brasil, quando apareceu o playback, tem que pagar direitos de autor, a SPA mesmo. Pronto, deve ser uma coisa nesse sentido, e de resto, o resto dos direitos serão para o editor. Em relação ao jornalismo, já nós temos agora uma diretiva que está para ser transposta, que tem que ver com o financiamento do jornalismo. A meu ver, vão acabar as 3 áreas compradas pelas tecnológicas. Mas também tem que ver até onde é que se vai buscar o dinheiro para financiar, por exemplo, de conteúdos e do jornalismo. É às taxas Netflix e às tecnológicas. Portanto, elas vão avançar, a meu ver, em cima destes 3 negócios, mas que vão continuar. Podem ter outros acionistas. Portanto, não é nenhuma pergunta, é mais por gostar tanto de dar e ter trabalhado tanto, uma nota de otimismo e um desabafo. E precisamos do futuro com otimismo. Uma última pergunta. Alguém quer agarrar este nosso catchbox? Um jovem que tenha alguma coisa para perguntar, não? Coitados. Leem jornais. Leem jornais. Nem jornais, nem livros, ouvem música. Sim. Lêem livros e ao mesmo ouvem tempo- música, ouvem e leem de certeza. Jornais, notícias. Podcast. Jornal? Houve uma altura que nos Estados Unidos fizeram uma sondagem e um dos meios de informação considerados mais credíveis era o programa do Jon Stewart, que era um programa de informação cómica. não é? Exato. Portanto, Estamos a assistir a esse fenómeno cá em Portugal. sim, mas de uma forma mais dissimulada, se calhar. Não sei, mas não sei. Um lado assim. Não é Sim. tão dissimulado. É, Está a assumir esse papel, confundindo-se em algumas situações. claro. Aquele formato que é muito interessante e com o Sim, seu sim, papel Exato, com o exato. que é o jornalista. Enfim, Exato. mas eu também estou muito esperançado, vamos ver. Eu acho que, de uma forma ou de outra, o papel dos jornalistas vai ser sempre muito importante e, portanto, o papel de fiscalização dos poderes. Eu costumo dizer, o jornal, sendo o ECO um jornal económico, eu costumo dizer, nós só seremos credíveis se formos muito exigentes com as empresas. Porque se não formos exigentes com as empresas, terceiros não nos vão levar a sério. Claro. Portanto, nós temos que ser exigentes com as empresas, valorizando o seu papel. A fiscalização dos poderes político, mas também económico e empresarial, eu diria qualquer que seja a plataforma ou o formato. Realmente o que eu quero é que as pessoas leiam o ECO, seja lá, entrem lá Claro. pelo Facebook, pelo Twitter, diretamente pelo ECO, pela app. Enquanto estou a ouvir pelas música e newsletters. com um livro debaixo do braço. E queremos que as pessoas leiam, e queremos que as pessoas leiam, ouçam e se faz favor, daqui a 30 anos, não se esqueçam de vir ter connosco e de perguntar ou de nos confrontar com aquilo que hoje aqui foi dito, Não, porque provavelmente alguns de nós já não se lembram sequer que aqui estiveram, portanto vai ser bom percebermos que o futuro continuará e que de certeza que os desafios e que as tecnologias continuarão. Esperemos que o lado pessoal não se deixe apagar e não se cumpra aquela outra profecia malévola. Vamos deixar de falar uns com os outros e vamos estar todos ligados por uma consciência coletiva, como se previa em 2018, porque se é muito bom estarmos em rede, também é muito bom pensarmos pela própria cabeça e é bom que estes meios estimulem isso.
Queria agradecer-vos muito por estarem aqui hoje connosco, o tempo que nos dedicaram. Queria agradecer sobretudo à Ana Obrigado. Rita, ao Foi um António gosto. Salvador, Obrigada, pelo gostamos tempo, por este tempo bom que nos deram, e a forma simpática e descontraída como debatemos estes assuntos que são sérios e que fazem parte daquilo que será a nossa vida nos próximos tempos. E eu diria que é uma muito boa maneira de começarmos estas Empowering Talks viradas para fora e de celebrarmos os nossos 30 anos, olhando para a frente. Agora é só melhorar. A partir daqui, eu não diria que é sempre a melhorar, mas acho que pusemos o patamar muito alto e vamos querer mantê-lo. Nós aqui gostamos de fazer as coisas assim. Queria-vos agradecer muito. Muito obrigada a nós. E claro, curiosamente, vamos oferecer-vos um livro A sério. também. Ah, Somos muito originais. sei lá. Não sei se é da Leia, mas que é pena. vamos fazê-lo. Não só vão ter outro presente e vão ver que pode equilibrar com o livro. Que é uma outra área que também pede tecnologia, mas pede mão humana, que é a vitivinicultura. E, portanto, aí é outro departamento, já não tem muito bem tanto com a ver, livros, vai também muito tem a bem ver com com regulação, mas é Isso outro aspecto. No fundo, em alguns horários tem a ver com o meu negócio. Exato, exatamente. Tem a ver com o negócio de todos, acho eu. Por isso, em nome da Abreu, em nome do Instituto de Conhecimento, foi um gosto ter-vos cá. Estão sempre convidados e gostávamos muito, em breve. gostávamos muito de cá vos ter, gostávamos muito de Obrigada. cá vos ter. E a todos que estiveram connosco também. Muito Sim, obrigado. obrigada. Até à próxima Empowering Talk. Obrigado. Não deixem de ler, de ouvir música e de Comprar ler. livros, E comprar livros.